durante o governo do quase preso, inelegível, acusado de tantos crimes, Jair Bolsonaro, que de forma muito nítida chegou a dizer: não vou permitir que tenha perseguição aos meus familiares e aos meus amigos por órgãos do próprio governo. Ou seja, esfacelou a lógica republicana de um Estado para todas as pessoas. A democracia foi absolutamente ferida, atacada e continua sendo, porque agora eles querem cobrir com manto áspero, cruel, asfixiante da impunidade aqueles que atentaram contra a própria democracia. Pela oposição, sim, obviamente. Agora, precisamos lembrar a população brasileira, senhor presidente, a forma que o governo Lula vem expondo o Brasil internacionalmente, com declarações irresponsáveis, declarações injustas, prejudicando o comércio, prejudicando as relações bilaterais, principalmente com a maior potência do planeta, que é os Estados Unidos. Então, o presidente Lula, se ele ficar calado, eu tenho certeza absoluta que o Brasil vai avançar mais. Nós observamos sempre o governo falando e não entregando nada. Quem observa a propaganda oficial do governo com relação à política externa é uma dificuldade enorme de observar o que está sendo falado da realidade. Então, é importante que a população brasileira saiba do que está acontecendo. E eu, como representante da oposição no parlamento, que faz parte da democracia, tenho essa obrigação de relatar e relembrar sempre. Obrigado, presidente. Deputado Hildo. Eu quero dizer que eu parabenizo o presidente Lula pela fala que ele fez em relação ao presidente Trump. O presidente Lula não é contra os Estados Unidos, muito pelo contrário. O presidente Lula é a favor dos Estados Unidos, que ele deixou claro é que os Estados Unidos também precisam do Brasil e de outros países. O que o presidente Lula busca é uma boa relação, uma relação de paz, não de conflito. É inegável que o Brasil tem aumentado as suas exportações e a sua intervenção em nível internacional. Aliás, a fala do deputado que teima em ser sabujo estadunidense, ela me lembra um fato de Bolsonaro numa pizzaria, de pé, comendo pizza, sem ter condições de entrar em uma discussão, em um fórum internacional. E lembra também esses que saíram daqui para ir para a posse do Trump e que foram barrados e que ficaram no frio ou que tiveram que assistir do quarto dos seus hotéis à posse de Trump. É um processo inadmissível. E quem Trump pensa que é para dizer que vai retirar o povo palestino de lá e que vai transformar a Palestina em uma Riviera? Ou seja, isso é um desrespeito que não pode ser admitido. E a intervenção nacional cresceu no mundo. Deputado Helder, para fazer complemento. Rapidamente, o presidente Lula tem uma posição de estadista, dialoga com todas as nações, respeita todos os países, inclusive respeitamos a autonomia do povo palestino, mas de todas as nações, inclusive dos Estados Unidos. Agora, o que a gente não pode é ter uma posição de subserviência a nenhuma nação, e muito menos aos Estados Unidos. Então, o que nós estamos discutindo aqui é uma cooperação, é isso que o Brasil tem que fazer, diálogo com todas as nações, cooperação com a África, com a Europa, com a Ásia, com a América, com a Oceania, com todos os países de todos os continentes. Isso faz crescer a possibilidade de nossa nação ser cada vez mais soberana. Agora, o que alguns aqui têm defendido não é cooperação e nem diálogo, é subserviência aos interesses norte-americanos. Aí não dá. O que nós estamos falando aqui é em pé de igualdade, é cooperação, é diálogo, é busca de soluções para a paz e não para o conflito. Que financiou a construção de um pavilhão para crianças com deficiência em hospital do Ministério da Saúde do Camboja. É muito importante que nós possamos fazer esse intercâmbio e que nós possamos ter esse acordo, que é um acordo que é bastante abrangente, mas que diz respeito à educação e diz respeito à saúde e a outras políticas públicas fundamentais. Acho que o Brasil tem uma política, que é uma política histórica, eu diria, uma política histórica do Brasil, que é uma política para buscar uma relação
relação multifacetada com outros países, não tem um alinhamento e uma subalternização. E essa política histórica, lembro ainda na época da ditadura militar, que o Brasil trabalhava com esta construção. E esta política histórica, ela foi extremamente ferida durante o governo anterior, porque ali se buscou uma subalternização, se buscou uma condição de colocar o Brasil como um tapete a ser pisoteado pelos interesses estadunidenses. Aliás, eu fico muito impressionada de parlamentares que tem Trump como verdadeiro herói. E Trump, eu vou repetir, ameaça de aumentar a taxação dos produtos brasileiros e eles aplaudem. Diz que é preciso arrancar o povo palestino do seu próprio Estado, ferindo inclusive acordos internacionais, e eles aplaudem, sem qualquer tipo de pensamento que possa se contrapor e que possa fazer com que esse Brasil vivencie a sua própria grandeza. É preciso respeitar o Brasil. Essa posição de ser absoluto sabujo estadunidense é um desrespeito com este país, é um desrespeito com a potencialidade brasileira. Nós temos um país continental, um país que carrega uma diversidade, um país que tem se levantado nessa reconstrução de uma destruição que aconteceu no Brasil no governo anterior, onde o próprio Estado foi tomado para não exercer a sua função. Nós tivemos no Ministério do Meio Ambiente uma política antiambiental. Nós tivemos no Ministério dos Direitos das Mulheres uma política antifeminista. Nós tivemos na Fundação Palmares o racismo instalado. Portanto, a recuperação do Estado, para que o Estado se abrace com o povo brasileiro e que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza. Por isso a gente põe sim com muito orgulho o boné para dizer que o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Isso que é absolutamente fundamental, que nós possamos mergulhar nos dados, nos fatos. Porque o negacionismo que atingiu o Brasil, o governo do hoje inelegível, quase preso, acusado de tantos crimes, dentre os quais roubo de joias, o que aconteceu foi um negacionismo estrutural, se negou à própria realidade. E a política foi capturada por uma lógica de ódio, de destruição do outro e, ao mesmo tempo, pela mentira. E aqui nós vimos esta bancada que votou contra a isenção de impostos da cesta básica, que vai, obviamente, baratear a cesta básica e colocar mais comida na mesa do povo brasileiro. Estes que tiveram no governo deste inelegível quase preso, quase 57% de inflação na alimentação em domicílio. Vem aqui dizer que é preciso ter comida barata e é preciso voltar o governo da fome e do osso. Porque alguém aqui esqueceu, porque eles buscam pisotear, atacar, açoitar a memória do povo brasileiro. Mas o Brasil vivenciou as filas do osso. O Brasil, neste período, teve o salário mínimo com um decréscimo do seu valor real. Não apenas não teve ganho real, como teve um decréscimo de pouco mais de 1% do salário mínimo. Ou seja, os alimentos tiveram um processo de aumento e o salário mínimo ficou congelado e teve um pequeno decréscimo de pouco mais de 1% no seu poder de compra. E me vem aqui falar disso, esses que precarizaram, que esqueletizaram a própria Conab, que liberaram a exportação de arroz nesse país, estes que levaram milhões de brasileiros e brasileiras para a situação de fome que está sendo revertida durante o governo Lula. Isso é uma degradação moral absoluta. Isso significa que eles não querem regulamentar as mídias. Por que não querem regulamentar? Porque eles querem que a mentira seja a norma.
Porque eles querem, nos lembrando Cazuza, fazer com que a verdade não corresponda aos fatos e que tenhamos as piscinas cheias de ratos, lembrando mais uma vez Cazuza. Portanto, regulamentar as leis, as mídias sociais é fundamental para a democracia, para que nós possamos resgatar a política como espaço de construção de síntese, onde possamos resgatar a política a partir dos fatos, porque se os fatos são respeitados, você tem diversas opiniões sobre eles. Este é um debate democrático. Mas se você nega os fatos e você constrói uma realidade paralela, isso significa que dentro dessa realidade só cabe quem pensa da mesma forma. Isso é a lógica ditatorial. E aqui me vem alguém falar que houve interferência internacional nas eleições de Lula. Quem tem moral para falar se apoiou a intervenção na ABIN, como aconteceu?